A ciabatta é um pão que nasceu na Itália no início dos anos 80, como uma resposta às baguetes francesas. Um pãozinho leve, aerado, super saboroso, perfeito para fazer sanduíche. E é o que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo. A ciabatta, apesar de levar só 5 ingredientes, que são farinha, água, sal, fermento e azeite de oliva, não é um pão dos mais fáceis. Se você nunca fez pão em casa, acessa os outros vídeos aqui no canal e se inscreve lá para fazer pães que são um pouco mais fáceis. Esse é um pão com alta hidratação e que o segredo é desenvolver o glúten ao longo da fermentação. Para fazer esse pão, sempre é importante utilizar a balança para pesar. Eu tenho então aqui meio quilo de farinha branca, procure ter a farinha da melhor qualidade. Vou adicionar o sal, no caso 10 gramas, 2% do peso. O fermento, e essa ciabatta eu vou fazer com fermento natural. É muito importante que o seu fermento esteja bem ativo, né? Então você pode olhar que esse que eu vou utilizar está cheio de bolhas. Eu alimentei ele previamente, tirei ele da geladeira cerca de 8 a 12 horas antes e alimentei ele. Então ele está cheio de ar e está muito ativo. A gente não vai usar muito desse fermento natural. Vou usar cerca de 30 gramas ou uma colher de sopa. Vou colocar aqui do ladinho, não vou colocar em cima do sal. Se você não tem certeza se o seu fermento natural não está bem ativo, vale você colocar um pouquinho de fermento seco ou fermento liofilizado. Você pode optar por usar os dois também, ou um deles. Caso o seu fermento natural seja bem forte, você pode ficar só com ele. Caso você não esteja bem seguro, utilize os dois. E se você não tiver o fermento natural, pode aprender a fazer aqui no canal, a gente tem um vídeo que ensina a fazer, ou você pode utilizar o fermento biológico liofilizado. Eu vou fazer aqui a opção pelos dois. Tá? Vou usar um pouquinho dos dois. Continua sendo uma fermentação natural, porque o fermento biológico, esse que você compra no sachê, ele não é um fermento químico, ele é um micro-organismo, Saccharomyces cerevisiae. E a gente vai colocar bem pouquinho. A quantidade que eu vou colocar é isso aqui, ó, o que cabe nesses 3 dedos. Não dá nem 1 grama, é cerca de meio grama. Tá tudo aí. Vamos agora adicionar a água. E como eu disse, esse pão ele é de alta hidratação. Só que antes de adicionar água, eu vou combinar esses ingredientes e adicionar água. É um pão, como é um pão de alta hidratação, e isso é o que torna ele um pouco mais difícil de fazer, a gente vai utilizar 400 gramas de água para meio quilo de farinha, ou seja, cerca de 80% de água. Além da água, azeite de oliva. Eu vou colocar 10 gramas de azeite de oliva. Para facilitar, eu já coloquei todos os ingredientes. E agora é que vai entrar o processo de combinar, desenvolver glúten ao longo da fermentação. Primeiro, com a própria colher, ou se você quiser pode utilizar a mão também, a gente vai simplesmente misturar os ingredientes. E você vai notar que essa massa é de fato bem mole. Mas esse é o segredo da ciabatta. Isso que vai fazer com que ela tenha aqueles alvéolos e fique bem leve. Bom, você pode ver que essa massa é bem mole. Se colocar na mesa e tentar amassar, vai grudar e provavelmente não vai ser uma experiência das melhores. Então, o segredo aqui é misturar, cobrir com um pano e deixar descansar cerca de 10 minutos. Depois de 10 minutos, eu vou fazer uma série de dobras e vou deixá-la descansar de novo. Vou fazer a primeira série de dobras e vou usar a própria colher. Se você preferir, pode usar colher de pau. Aqui, ó. Eu vou fazer a dobra da massa sobre ela mesmo. Nesse momento, nessa primeira dobra, você vai notar que a massa ainda não tem muita liga.
Mas aos poucos, a gente vai repetir essa série de dobras 3 vezes, sempre com intervalos de 10 minutos. Você vai ver que lá para a terceira dobra já vai ter bem mais elasticidade na massa. Primeira série de dobras, cobre e deixa descansar mais 10 minutos. Essa vai ser a terceira série de dobras a cada 10 minutos. E nesse momento já dá para ver que a massa, olha só, ela tem bastante, ela está começando a ter mais elasticidade. Então vamos fazer as dobras. E essa elasticidade é o glúten sendo desenvolvido. Ainda não está perfeito, mas agora que está começando a fermentação, a gente vai continuar com esse processo de dobras bem gentil ao longo do tempo. Só que agora, ao invés de fazer dobras a cada 10 minutos, nós vamos fazer dobras em intervalos de 30 minutos. Pelo menos mais 3 ou 4 dobras em intervalos de 30 minutos. Como eu disse, esse é um pão que dá bastante trabalho, mas o resultado é compensador. Eu já estou na segunda fase das dobras, ou seja, aquelas dobras a cada 30 minutos. E dá para perceber que a minha massa está ganhando ainda mais elasticidade. Olha aqui. E é dessa forma que a gente vai construindo a estrutura da ciabatta. Faz dobra e deixa. Eu estou usando a mesma bacia para não precisar ficar tirando toda hora. Eu tenho uma massa que eu já preparei e essa fermentação, como você viu no início do vídeo, a gente colocou bem pouco fermento e a fermentação natural ela é lenta. Então, o que eu estou esperando é que essa massa cresça até cerca de 70%, que ela aumente cerca de 70% do volume inicial. Isso vai demorar cerca de 8 a 10 horas. Pode variar bastante dependendo da temperatura ambiente e do local que você está. Deixa eu pegar a outra massa para mostrar como que essa massa vai ficar no final da fermentação. Aqui. Essa massa foi feita quase cerca de 10 horas antes. E olha aqui, você consegue ver a diferença entre uma e outra. Essa aqui ela já cresceu cerca de 70%, 80% desse volume inicial. E dá para perceber que ela está cheia de ar. Continua sendo uma massa bem aerada e bem úmida. Esse é o segredo da ciabatta. Bom, vamos passar agora para a segunda fase, que é cortar, modelar e fazer a segunda fermentação. Para isso eu vou limpar a minha mesa e vou mostrar como que a gente vai dividir essa massa. Como essa massa de ciabatta é bem úmida, importante trabalhar com bastante farinha, tanto na mesa como na própria massa. Aqui. Antes de virar a massa na mesa, eu vou preparar um lugar, um pano, onde eu vou colocar a massa dividida para fazer a segunda fermentação. Eu estou usando aqui um pano de algodão cru para a massa fazer a segunda fermentação e também não grudar. Quem faz esse pano aqui é uma amiga nossa, a Carol, e ela tem uma lojinha que chama Panipano na internet. Se quiser, é só entrar lá que você vai encontrar. Mas você também pode usar um pano de algodão grosso. Bastante farinha no pano de algodão, que é para a ciabatta não grudar. Aí. Como foram cerca de 10 horas para fermentar, a gente vai tratar essa massa com muito carinho e cuidado. Eu vou usar a espátula ou uma colher para soltar os lados e vou virar na mesa, ajudando com a espátula para desgrudar. Aí, massa bonita, bem fermentada, um pouquinho de farinha em cima e eu vou organizar e fazer com que o ar que estava concentrado aqui no meio da massa vá para os lados, para ficar mais ou menos homogêneo, mas não é para apertar muito, é bem leve. Okay?
pouquinho mais de farinha, massa úmida, gosta de grudar. Aí. Para uma massa desse tamanho, dá para fazer, a gente vai fazer 6 ciabattas pequenininhas, porque elas crescem mais e ficam mais leves. Então eu vou marcar aqui mais ou menos 6 ciabattas. Mais farinha para não grudar. Então, aqui, vou cortar no meio e dividir em 3. E cada ciabatta vai aqui descansar no nosso couche, no pano de algodão, até a hora de assar. Aqui. Olha só, a segunda. Eu estou colocando elas de cabeça para baixo. E depois a gente volta, na hora de assar, põe elas de cabeça para cima. Com o couche, né, ou esse pano que a gente chama de couche, esse pano de algodão, vou fazer dobras para separar elas e para não grudar uma na outra. Aqui, mais uma, outra. E aqui, todas elas separadinhas, cubro. E agora a gente vai começar essa segunda fermentação. Em geral, cerca de 40 minutos a 1 hora, deixar ela descansar, porque no movimento de tirar da bacia, abrir, cortar, a gente perdeu o ar. Eu vou deixá-la encher de novo de ar nessa segunda fermentação para que fique bem leve. Então, a gente vai esperar isso aqui, eu vou limpar a mesa e já vou ensinar como que a gente vai assar essa ciabatta. Foram cerca de 40 minutos esperando essa segunda fermentação e quando eu olho esse pãozinho eu já percebo que ele está cheio de ar, pãozinho bem frágil. Vou colocar um pouquinho mais de farinha. Lembra que eles estão de cabeça para baixo. Tem uma forma que eu vou utilizar para assar. O meu forninho está pré-aquecido a 250 graus, então está tudo pronto, hora de colocar o pão para assar. Como ele é bem frágil, aqui, vamos separar eles e eu coloco de cabeça para cima na forma. Importante lembrar que a forminha ela está já untada e eu gosto de usar banha, você pode usar manteiga também. Aqui. Segundo. Terceira ciabatta. Aí, eu vou levar ao forno, mas como é importante que tenha umidade e não só calor no forno, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Eu vou cobrir essa forma com um papel alumínio. Aí a própria umidade que tem no pão, ela evapora e fica presa. Vamos medir aqui. Mais ou menos isso. Aí. Se você não quiser usar o papel alumínio ou não tiver, você poderia colocar uma outra forma por cima. Também serve. Hora de pôr para assar. Forno, lembrando, pré-aquecido, 250 graus. Ciabatta para dentro do forno. Para fornear esse pão, como eles são bem pequenos, a gente precisa assar eles relativamente rápido para que a casca não fique muito grossa. Nessa temperatura, cerca de 25 minutos. Agora, como eu tenho um papel alumínio lá, na metade do tempo, por volta dos 10, 12 minutos, eu vou retirar o papel alumínio e terminar a cocção até dar cerca de 20 a 25 minutos. Não asse muito mais tempo, senão a casca vai ficar muito grossa e ele vai secar demais. Então, aí você tem que conhecer o seu forno, ficar de olho nele, acompanhar para fazer a cocção e o assamento perfeito.
"25 minutos de forno é a hora da verdade. A hora que todo padeiro adora. Olha aí, coisa linda. Vamos tirar para esfriar. Só. Isso aqui não tem preço. Aí. Ciabatta pronta, ó. Bem assada, leve, casca fininha. E ela tem esse nome porque em italiano ciabatta é como se fosse um chinelinho que você usa em casa, uma pantufinha. Essa alta hidratação faz com que o pão ele não tenha um volume alto, né? Então ele fica meio achinelado. Mas por dentro a gente espera que ele tenha aqueles alvéolos bem grandes. Chegou a hora mais esperada de todo esse processo de fazer a ciabatta. Vamos ver. Aí, ainda está quentinho, mas olha os alvéolos, coisa linda. O aroma desse pão é fantástico. Pão leve, aromático. Para comer isso aqui, não precisa muita coisa. Azeite de oliva. Vamos ver. Coisa boa. Para você fazer e receber os amigos, é fantástico. Se você assistiu esse vídeo até o final, deve ter visto que o processo é longo, é trabalhoso, mas não tem nada que se compare ao tempo e a quantidade de aroma, a sutileza que vão se formando ao longo do tempo de fermentação. Ciabatta com fermentação natural e um pouquinho de fermento biológico, perfeito. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanhe as próximas receitas. E não esquece de apertar o sininho para você ser avisado quando tiver receita nova. Um abraço e até a próxima!